freeintromusic.com layout track. This is a demo set of freeintromusic.com. freeintromusic.com layout track. Aqui, né? No geral, a gente tem tido uma boa experiência, né, mas às vezes a gente tem pequenas dificuldades e que são normais. A gente está num novo ambiente aí, nós estamos na nossa casa e na nossa casa a gente não consegue controlar tudo que acontece naquele ambiente ali no momento que a gente está conectado. Às vezes isso não é tão fácil assim. A teoria é linda, né? Mas eu, daqui a pouco, se a minha esposa chega aqui e resolve abrir a porta, eu tenho que falar o quê? Oi, meu amor, tudo bem? O que você precisa, né? É assim, né? Então a gente tem algumas dificuldades. Mas também é fato que algumas coisas a gente pode fazer para tentar melhorar um pouquinho esse ambiente. A gente pode se preparar aí com antecedência. Então eu vou conversar com vocês um pouquinho agora, vou passar aí para vocês algumas dicas. E vejam só, isso são dicas, não são regras. É bem interessante que a gente consiga aplicar algumas delas, mas a gente sabe que, às vezes, por mais que a gente faça um esforço, a nossa casa, muitas vezes, não é um cenário ideal preparado para estudos à distância, para videoconferências, né? Mas a gente tenta um esforço aí para ver se a gente consegue minimizar um pouquinho as dificuldades que nós temos aí, tá? Então, eu vou passar com vocês aqui algumas dicas aí que eu selecionei aqui. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês agora. Quando eu compartilho a minha tela, eu não fico mais vendo vocês. Então é importante que, se acontecer alguma coisa diferente aí, vocês se comuniquem comigo, ok? Falem aí, porque senão eu vou estar um pouquinho perdido. Vai ser bem breve aqui. Vamos lá. Está aparecendo para vocês aí? Tá sim. Sim, tá beleza. Tranquilo? Está no modo de apresentação, certo? Sim. Tá joia. Tá, mas acho que tá cortando a parte de baixo ali. Ah, sem problema. Ali na parte de baixo só tem um merchan que é estude no IFPR. Tranquilo. A gente isso não aí pode perder as oportunidades, né? Sabe se isso vai ser compartilhado por aí. Mas, enfim, eu preparei para vocês aqui 9 dicas de boa convivência durante uma videoconferência. Isso aí são as nossas aulas, mas eu acredito que essas dicas aí, elas são genéricas e elas se aplicam a toda e qualquer videoconferência que a gente for fazer aí de trabalho, nas nossas aulas aí, tá? Primeira dica que eu separei para vocês aí, e ela é bem importante, por isso que a gente já colocou em primeiro aí, se eu não estou enganado, foi até o Olavo que deu uma dica aí há poucos minutos atrás, que é, em aulas online, é sempre interessante a gente manter o nosso microfone aí por padrão como mudo, né? Porque se a gente deixa o nosso microfone ligado aí, pode sofrer com interferências. Que interferências são essas? Por exemplo, o seu cachorro está latindo, alguém está conversando aí do seu lado, e eu posso estar falando aqui, e se o seu microfone está aberto, as pessoas vão ouvir a minha voz e também vão ouvir os outros sons que estão vindo da sua casa. E aí você pode falar assim, cara, mas o que é ouvir um som da minha casa? Não, tranquilo. Mas se todos estiverem com o microfone aberto e a gente ouvindo outros sons, imagine, a gente não vai conseguir entender nada. E é óbvio, eu estou falando aqui de ouvir outros sons do nosso ambiente que nós estamos aí. A gente sabe que algumas coisas vão ser inevitáveis, não tem como a gente evitar, né? Mas se a gente já manter o nosso microfone no mudo e habilitar o microfone só quando a gente precisar fazer uma interação, falar alguma coisa, já facilita bastante o nosso processo aí, a gente vai conseguir se focar único e exclusivamente no som do professor que está na aula, de quem está passando Fala, o seu conteúdo demônio, ali. seu capiroto, seu bruxo. Seu Então a demônio, dica para vocês é o quê? minha caceta, Não deixem o microfone aberto. Você tem a opção, vai lá
e desabilita o seu microfone aí, ok? Toda vez que você estiver numa videoconferência. E só habilite quando for sua vez de falar. Segundo, mantenha o foco. Tá? Estar em casa, estudar em casa, trabalhar em casa não é uma coisa fácil. Então, a gente tem que se adaptar a esse novo cenário e a gente tem que trabalhar conosco mesmo e é um treinamento, gente. Dia após dia, a gente vai ficar um pouquinho melhor, a gente vai conseguir melhorar a nossa concentração, o nosso foco nessa atividade online que nós estamos fazendo. Tá? Então, a dica é, evite fazer outras coisas simultâneas enquanto você estiver numa chamada online, numa aula online. O que são coisas simultâneas? Como a minha tela está sendo compartilhada para vocês aí, vocês não vão ver o meu vídeo, mas se vocês fossem ver, eu ia mostrar para vocês agora, olha, eu estou aqui com o celular do meu lado, e aí eu fico vendo mensagens no celular, eu fico vendo o WhatsApp, eu fico vendo o e-mail, eu fico vendo o Face, o Insta, eu fico vendo várias outras coisas, e por incrível que pareça, tem gente, tá? Isso aí me confessaram, acho que meio sem querer, só vou contar o milagre, mas não vou contar o santo, tem gente que ficou até jogando. Se a gente tem essas distrações, a tendência é que a gente não preste atenção, a gente não consiga absorver o que está acontecendo na aula online ali. O que já é difícil para a gente naturalmente ficar com a nossa atenção ali para essa aula, né? Então, foque toda a sua atenção no momento que está acontecendo. Trate a aula online, a videochamada, como uma aula presencial, né? Na aula presencial, o que a gente faz? Ou deveria fazer, né? A gente mantém a concentração naquilo que o professor está passando, na atividade que está sendo ministrada ali. A gente evita ficar andando no meio da sala, evita ficar com conversas paralelas. Então, é para a gente tratar exatamente, na medida do possível, aí, como uma aula presencial, né? Lembre-se de que seu vídeo está ativado, mas você também pode desativar, embora eu espere que você não desative, porque a gente gosta de ver vocês aí. Então, portanto, é sempre importante assistir o que está sendo passado aí. Terceira dica que eu dei para vocês, que eu até dei um spoiler aí no finalzinho da anterior, a gente gosta de ver vocês. Então, veja e seja visto. Tá? Se possível, é sempre bom você estar aparecendo no vídeo para que a gente possa visualizar você. Mesmo que nós não estejamos na sala de aula, às vezes por uma impressão que a gente tem de você ali na tela, a gente pode ter uma noção se você está entendendo ou não, se você está com uma dificuldade. E não só isso, né? Também ver as pessoas, embora a gente esteja à distância aí, é muito bom. Então, mostre seu rosto periodicamente, se você não quiser deixar a sua câmera ligada, mas ligue ela de tempos em tempos ali, porque é muito legal para a gente também se sentir conectado, essa questão de ver a pessoa, ver a reação dela, tá? Isso pode tornar os nossos momentos aí menos cansativos do que eu simplesmente ficar olhando ali e vendo o seu nome ali. Então, isso pode ser melhor para nós, nos dá psicologicamente uma impressão melhor para a nossa aula. Veja só, próxima dica. Há controvérsias aí, né? Mas evite se alimentar. Por que eu digo evite se alimentar? Eu falei que a gente deveria tratar essas aulas, na medida do possível, como se fosse uma aula presencial. Eu não estou dizendo para ninguém morrer de fome aqui também, mas o evite se alimentar é no sentido, cara, se você estiver comendo aí, dependendo do que você está comendo, eu só vou prestar atenção no que você está comendo e vai me dar uma vontade enorme de comer isso também. E acaba desviando o meu foco que estou assistindo ou falando aqui com vocês daquilo que deveria ser de fato, porque eu fico prestando atenção no que você está comendo, né? Então, se você puder, tá? Evitar de comer nos momentos das nossas aulas online, de qualquer videoconferência, é uma boa dica. É lógico que ninguém vai te crucificar se você estiver fazendo isso, mas seria interessante, porque às vezes é desagradável para as pessoas também nos verem mastigando, de boca cheia. Então são só umas dicasinhas para a gente tentar tornar o nosso ambiente mais agradável aí. Cuidado com a imagem de fundo, vai tudo no sentido da gente manter o nosso foco aí, tá? Por exemplo, aqui para conversar com vocês hoje, o ambiente que eu tive que escolher não foi um ambiente de outros momentos, mas hoje eu achei esse ambiente. Foi o quarto dos bebês aqui, onde eu tenho poucas coisas.
não tem muita bagunça que vai chamar a atenção, porque a casa está de pernas pro ar, que a gente está arrumando as coisas. Mas a gente tenta ir um ambiente o mais neutro possível, que não tenha coisas que fiquem chamando a atenção das pessoas que estão assistindo, né? Porque senão isso também vai dispersar a atenção delas. Então, nada impede que você tenha quadros, que você tenha alguns itens de decoração, mas tente procurar um lugar, uma parede mais clara, se for possível, alguma coisa, e que não tire o foco das pessoas. Vou dar um exemplo aqui. Agora, eu não comi ainda, para estar nessa aula com vocês. Se por acaso eu ver alguém aí, estiver vendo uma imagem de fundo aí, ou alguém no fogão cozinhando, cara, vai ser muito difícil ficar focado na aula. Eu vou ficar pensando na comida aí. Diminua o som do ambiente aí. É óbvio que isso é quando possível. A gente está em casa e nem sempre é possível a gente eliminar os sons que nós temos no nosso ambiente, né? Mas é sempre bom a gente tentar diminuir isso aí. Então, certifique-se de, na medida do possível, escolher o lugar mais tranquilo da sua casa para você ter essas nossas reuniões online aí para você estudar. No meu caso aqui, como eu disse, eu vim agora e me tranquei no quarto das crianças, né? É o lugar que eu consigo ter um pouquinho mais de silêncio. Se a minha cachorra que está lá fora latir, vai dar para ouvir muito pouco aqui, se é que vai dar para ouvir. Tá? Então, cachorros latindo, crianças brincando, caminhão passando na rua, se o seu vizinho estiver demolindo a casa dele, tudo isso são coisas aí que podem atrapalhar um pouquinho na aula. Então, é diminuir o som ambiente, se possível. Né? E se a gente deixar o nosso microfone mudo, como eu já falei lá no anterior, e abrir ele só quando for necessário, isso já nos ajuda bastante aí, tá? Mas veja só, gente, isso aí é só uma dica para a gente tentar minimizar os impactos do som ambiente. Mas se não der, e a gente sabe que tem coisas que fogem ao nosso controle, você que tem filho, seu filho entra correndo aí, brincando e tal, se acontecer, relaxa, dá um sorriso e toca a vida, né? O barco continua aí, porque a gente sabe que essas coisas também, elas vão acontecer em muitos momentos, né? E ninguém vai morrer por causa disso aí. Haja como em toda aula presencial, ou melhor do que na aula presencial. O bom senso ele se aplica em qualquer ocasião, seja online ou presencialmente. Então, vamos tentar cumprimentar as pessoas, ser gentil com as pessoas e cumprimentar na hora certa, falar na hora certa, esperar a hora para falar. Tá? Porque muitas pessoas falando ao mesmo tempo é muito ruim, essas conversas cruzadas aí a gente acaba não entendendo ninguém. E nós estamos chegando ao final aí, eu digo para vocês, sejam tolerantes. Se de tudo isso que a gente está falando não conseguir aplicar em algum momento ou outro, relaxa. Vamos ser tolerantes uns com os outros. Sejamos tolerantes com as falhas tecnológicas que podem acontecer. A internet pode cair, tá? Tanto minha como de qualquer outro professor. Se cair, aguarde, a gente vai dar um jeito. Vamos ser tolerantes aí. Um pouquinho de tolerância vai ajudar todo mundo aí. Se a gente perceber alguém que está com dificuldade de trabalhar com esse recurso ou alguma atividade que a gente estiver passando. Não só nós, professores, vamos ficar atentos a isso, mas se você também, aluno, perceber que um amigo tem dificuldade, puder dar uma força para ele, é legal, né? Então vamos ser tolerantes aí. E por fim, eu diria que de tudo, talvez isso seja o mais importante. Tá? Não se esqueça de sorrir, porque com todas essas videoconferências, aulas online que nós vamos ter aí, que talvez vocês estejam tendo no trabalho também. O bom senso, um pouquinho de bom humor aí, um sorriso, ele com certeza vai ajudar bastante a tornar as nossas aulas mais agradáveis aí, né? Nós já estamos passando por momentos difíceis aí, e a gente sabe que um sorriso é muito bom e torna o ambiente mais agradável. Então essas são algumas dicas que eu separei para vocês aí, para a gente tentar tornar o nosso ambiente mais agradável aí. E repito para vocês, tolerância, sorria, e se não der certo, relaxa, toca o barco e continua, tá? Mas na medida do possível, se a gente tentar seguir isso aí, eu acho que a gente tende a ter um ambiente um pouquinho mais agradável para as nossas aulas aí. Tranquilo aí com vocês? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Viu, professor? A Andressa e o Reginaldo estão perguntando
se tem como utilizar o celular para fazer essa transmissão do vídeo e do áudio. Então, por exemplo, não tenho microfone, não tenho webcam, mas eu tenho o meu celular que tem os dois, né? A câmera de selfie e o fone. Tem como eu participar das aulas dessa maneira? Tranquilamente, né? Você vai conseguir acessar aí pelo seu celular, da mesma forma, clicando no link, acessando para assistir. Você vai baixar o aplicativo, que é o aplicativo do Meet, tá? Aí, se você for como eu, né, mais humilde, você usa Android, né? Então, você vai lá na Play Store, lá, baixa o aplicativo. Se você usar o Apple, fizer parte aí da nata da sociedade tecnológica, né, tiver um dispositivo Apple aí, você também vai conseguir baixar ele lá, eu acredito. Mas dá para ver tanto pelo celular. Por exemplo, outro dia aqui, eu fiquei com um problema no meu áudio do computador. Eu fiz até a jogada, falei, cara, eu estou com um problema no áudio do computador, eu preciso falar com as pessoas. Eu acessei a reunião pelo computador, para eu poder ver a imagem, e acessei pelo celular, porque quando eu precisava falar, o meu celular tem um microfone, eu conseguia falar pelo celular. Então, você consegue até fazer essa jogada, se por acaso o seu computador não estiver funcionando o áudio ou o vídeo, e você quiser usar os dois recursos simultaneamente. Tá? Se alguém tiver alguma dificuldade nesse sentido aí, precisar de ajuda, no final, o que a gente pode fazer? Ontem eu dei uma aula e falei a mesma coisa com o pessoal. Se alguém tiver alguma dificuldade no recurso aí, no final, quando a gente encerrar tudo, fique na videochamada aí, você fala qual é a dificuldade, a gente compartilha a tela, tenta ajudar aí e resolver esse problema já. Beleza? Pessoal, se tiver alguém no celular aí, poderia falar alguma coisa só para os colegas verem como é que aparece ali? Tranquilo. Tranquilo aí. De boa. Bora aqui. Conseguiram ver, pessoal? Então, fica bem legal. Fica bem legal, dá para participar legal. Fica tranquilo. Na verdade, assim, para quem está na reunião, é meio que imperceptível se tiver no celular ou no notebook, né? Eu acabei de ver no chat aí perguntando, vamos precisar de note ou computador para realizar alguma atividade? Nesse primeiro momento, em que a gente está nessas nossas atividades aí do mês de maio, né, referentes ao mês de maio, não, nós não vamos precisar, tá? Tudo que nós vamos fazer aqui, vocês conseguem fazer pelo celular aí mesmo, não precisa de um computador, de um notebook. Posteriormente, se a gente der sequência a isso, pode ser que sim. Exemplo, vamos imaginar que eu vou dar uma aula lá de C#, né? Você não vai ter como fazer isso no celular ali, então pode ser que você precise de um computador. Mas a gente vai ver se isso vai acontecer depois, no mês de junho, vamos esperar aí. A gente vai tentar achar aí maneiras para que com certeza consiga atender a maioria de vocês, que vocês consigam executar as tarefas. Mas para essas primeiras tarefas nossas aí, referente ao mês de maio, não se preocupe que só com o celular vocês conseguem acompanhar e fazer o que é necessário aí, ok? Uma dica também, pessoal, se vocês quiserem acompanhar no celular os vídeos e tudo mais, as aulas, e estarem do lado do computador para fazer essas atividades, caso o computador não tenha acesso a vídeo e áudio, tudo bem também, né? Eu vi ali no chat que alguém postou sobre os aplicativos, né? O computador pode ter os aplicativos para acompanhar a aula e a aula ser vista em outro dispositivo, sem problema nenhum. Sim, tranquilo isso aí. Olavo, tá por aí? Opa! Pronto, pode dar sequência, mestre. Beleza, obrigado, Douglas. Eu acho que assim, a tua fala deixou bem claro qual que é o nosso objetivo, o nosso papel com essas primeiras aulas, né? Porque muitos conhecem os aplicativos que a gente vai utilizar, alguns não conhecem tão a fundo, mas não são só os aplicativos, é um pouco dessa nossa conversa de como são as melhores situações para a gente levar com eficiência, né, esses momentos conjuntos, né? Gostei muito do que você finalizou ali, que eu acho que é bem isso, né? Você falou para todo mundo poder estar alegre, né? Estar
podendo sorrir. Eu acho que é um pouco do que a gente viu no comecinho. Quem foi entrando, a gente estava esperando, estava conversando com bom humor e tal, que é o momento adequado para isso, né? Mas aí a hora que a gente começa a conversar com seriedade, todo mundo com o objetivo, né, dos cursos, né, aí é importante usar também todas essas boas práticas que o professor Douglas passou, para que seja eficiente para todo mundo, né? Porque eu acho que ninguém está entrando aqui para brincar também, porque tem lugares mais adequados para, né, para brincar e se divertir. Então, é o melhor momento para tudo. E eu acho que todo mundo aqui né, é bem adulto e sabe exatamente o que é da vida, para a gente estar no melhor momento, podendo estar na zoeira, estar rindo, e no melhor momento estar estudando também. Daí, assim, ó, eu vou dar continuidade, então, falando um pouquinho mais sobre, a partir dessa primeira situação que o Douglas apresentou, acho que vai ficar mais claro para o pessoal quais são os nossos objetivos, né, com essas 2 primeiras semanas. E para isso, então, eu vou colocar na tela aquela agenda. Apareceu para vocês aí? Apareceu ou não? Sim, Apareceu. Sim, apareceu. apareceu. Estamos na mesma situação ali que o Douglas falou, né? Qualquer coisa diferente aí, vocês me dizem. Bom, esse cronograma é o geral, né? Então, a gente já teve aquela atividade da semana passada, dia 21, e essa semana a gente tem as atividades mais relativas aos aplicativos que a gente vai usar sempre, né? Então, hoje está colocado ali Google Meet, e a gente sabe que, assim, a utilização do Google Meet em si como ferramenta, ela é simples, né? Só que nem todos tiveram a oportunidade de utilizar, isso é uma coisa. E a outra é que o objetivo não é só ver a ferramenta, mas é ter essa oportunidade, como o Douglas, né, colocou muito bem ali, o que a gente espera de utilização no dia a dia da aula dessas ferramentas. E depois, na sequência, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Meet. Aqui eu aproveito para lembrar, né, do TADS e do TDS. Tem algumas situações específicas para cada curso que do TDS eu vou falar daqui a pouquinho. Então, aqui também tem uma situação que, para quem estava na quinta, a gente comentou um pouco, mas vocês percebem que a gente tem atividade online, o que a gente chamou de atividade síncrona, sempre entre terça e quinta, né? Como tudo que a gente está fazendo, né, foi pensado, né, com alguns objetivos, mas também a gente vai ver, né, o que funciona melhor para ir podendo reorganizar se for o caso. A gente pensou nessa situação de que, como a gente não está em aulas presenciais, e a gente vai ter mais atividades de exercícios para vocês poderem desenvolver, de fazer um equilíbrio, né, entre as atividades online e as atividades que vocês vão ter que realizar exercícios e coisa do gênero, né? Então, por isso que nessa proposição aqui, a gente está tendo sempre aula online de terça a quinta. Então, hoje começamos a semana com o Google Meet. Amanhã o professor Felipsen vai nos falar mais sobre o Google Classroom, né, que vai ser fundamental para que todos tenham, né, bastante clareza, assim, de como utilizar o Google Classroom, porque vai ser realmente a nossa sala de aula, né? Então, todas as nossas atividades, né, eventuais avaliações, né, a nossa interação de coisas que são fundamentais em termos de data para cumprir, vão estar lá no Google Classroom. E é por isso que a gente precisa conversar um pouco mais sobre ele, e vamos fazer isso amanhã. Na quinta, né, o professor Félix e eu vamos falar um pouco sobre o Google Applications como um todo, né? Então, configurações gerais do painel de controle e outros aplicativos da Google que entram nesse pacote aí que a gente vai utilizar como ferramentas pedagógicas. Beleza? E aí, essa é a nossa programação dessa semana. Na semana que vem, então, a gente começa com mais um talk, né?
a ideia é a gente, sempre que possível, estar trazendo os profissionais da tecnologia para conversar. A gente teve a oportunidade de fazer 4 já. Teve bastante interação legal, assim, nos comentários que foram colocados naqueles formulários lá. Muita gente achou que está válido, assim, está interessante. Então, a nossa ideia é continuar sempre que possível e trazendo profissionais de áreas diferentes dentro do TI, né? E com, assim, oportunidades de vida diversas, né? Uns mais próximos da gente aqui, da região, né? Outros em outros locais do Brasil, outros que estão fora do Brasil, para a gente trazer uma diversidade, né? Então, no dia 2, a gente vai ter a oportunidade de conversar com mais um profissional desse. No dia 3, Google Documentos e Google Planilhas, e daí alguns vão também, né? Alguns vão poder dizer, pô, mas isso aí, assim, já é do meu dia a dia. Pode ser que seja bem do teu dia a dia, mas muitas das atividades que a gente vai fazer, inclusive de acompanhamento, né, e avaliativas, vão utilizar essas ferramentas, né? Documentos, planilhas, apresentações, e também a ideia aqui é dar parâmetros, às vezes, de algumas ferramentas um pouco mais avançadas dentro do Google Documentos e Google Planilhas, que nem todos conhecem, e que pode ser bem interessantes para o nosso trabalho do dia a dia. Não só no curso aqui, mas depois para a continuidade. Tá? E no dia 4, né, outras ferramentas que vão poder ser bem importantes, né? Eu vi alguém comentando aí logo no comecinho, né? Vou usar o TeamViewer, já entra aí, já te ajuda e nós resolvemos esse problema. Então, essa é a ideia. Né, alguns, com certeza, já conhecem, né, ferramentas de acesso remoto, que eu, por exemplo, poderia entrar no computador de vocês para fazer a verificação de alguma atividade que vocês estão fazendo e não está dando certo. Né? Sei lá, o professor Bartos passou uma tarefa lá num programa do Java, né, e não está dando certo no computador de vocês, e está aparecendo uma mensagem que, né, não está fácil dele entender só com vocês falando, de repente ele consegue fazer um acesso remoto aí para poder ajudá-los. Né, e daí na 4ª semana, né, já finalizando essa parte mais de ferramentas, né, a ideia de trabalhar algumas ferramentas de gravação de telas, onde vocês vão poder estar melhorando, de repente, o conhecimento de vocês para estar gerando apresentações também, como parte de avaliações que os professores vão poder pedir, e entender melhor como é que utiliza a agenda do Google. E no dia 10, que é a quarta-feira, aí a gente tem uma atividade já que eu diria que é bem ligada, né, às disciplinas de programação e que vai ser acessível para todas as turmas de todos os cursos também. Gente, tranquilo? Vocês estão me ouvindo aí? Tranquilo, estou ouvindo. Sim, olá. Porque às vezes sem interação assim, a gente fica caiu de novo o negócio aí. Sim. Também fiquei com essa dúvida antes. Até aqui, tudo bem? Sim. Eu posso fazer uma interrupção? Claro. Pessoal, esse cronograma está disponível para vocês e é importante, nós já falamos na semana passada, mas ao final de todo esse processo, vocês vão fazer um relatório técnico, coisa pequena, né? O professor Adrian vai postar aí no Classroom para vocês mais detalhes sobre isso, mas nesse relatório técnico vocês vão ter que falar resumidamente de todas as atividades que foram executadas. Então é importante que em cada encontro nosso vocês façam algumas anotações pontuais, aquilo que vocês acharem pertinente aí, para que vocês tenham o que relatar depois lá no final, ok? Só isso, Olavo, obrigado. Beleza. Até essa é uma situação importante, que a gente dá um foco aqui, uma pequena divisão, de mostrar como algumas coisas vão ser diferentes para os cursos, tá? Porque isso que o professor Douglas colocou é para o curso do TADS, não é para o curso do TDS, tá?
Então, aqui eu vou aproveitar para falar algumas coisas que são específicas para o curso do TDS. Depois, se você, Douglas, quiser complementar alguma coisa do TADS também. Porque assim, eu apresentei o cronograma como um todo, mas o terceiro e o segundo semestre do TDS vão ter pequenas alterações ali. Tá? Então, o terceiro semestre do TDS já não está conosco hoje, estão todos bem de saúde e tal, já estão estudando, né, mas em outra sala de aula. Por quê? Porque como é uma turma que acabou ficando pequena, eles conseguem com mais rapidez, né, passar por isso que a gente está vendo aqui com o professor que está na sala de aula com eles. Então, o professor Luiz Von está acompanhando o terceiro semestre hoje com o desenvolvimento web, vai passar uma boa parte dessas ferramentas e vai partir para o trabalho na disciplina. O pessoal do segundo semestre, a gente manteve essa primeira semana, onde é uma turma um pouquinho maior, né? Então, essa primeira semana que mostra assim, os aplicativos principais, né? Eles estão conosco aqui nessa sala, mas a partir da semana que vem, né, eles não vão estar nos acompanhando na sala compartilhada, TDS e TADS, vão estar em trabalhos específicos com os professores dos outros componentes curriculares, e já adianto aí para o segundo semestre, daí, que até quarta-feira eu passo essa programação para vocês. E isso só vai ser diverso em duas situações. Primeiro, no talk com os profissionais do dia 2, porque daí é para todas as turmas, né? E no mini curso de GitLabs no dia 10, porque daí também é para todas as turmas. Tá? Fora isso, daí o segundo semestre também vai ter uma programação específica. O primeiro semestre do TDS acompanha aquele cronograma, porém, tem uma surpresa para vocês. Hoje, no final da aula de hoje, o professor Humberto Fioravante Ferro, né, quer conversar de perto com vocês, porque ele tem algumas atividades específicas já, iniciando de leve, né, mas iniciando o conteúdo de algoritmos, tá? Então, aguardem a ansiedade de vocês, que Humberto, né, falará muito proximamente, mais no final dessa aula. Tá por aí, Humberto? Estou. Aí, beleza. Então, daqui a pouco, né, Humberto com vocês. Sobre o TADS, você quer fazer algum complemento desse cronograma, Douglas? Olha, sobre o TADS eu quero deixar vocês tranquilos, porque o professor Humberto, paz e amor, não vai ter um momento com vocês depois da atividade de hoje, tá? Brincadeiras à parte, pessoal. O TADS, nós vamos seguir todas as turmas sem nenhuma diferenciação, tá? A gente vai seguir esse cronograma que o professor Olavo apresentou para vocês aí. A gente não tem nada específico para as turmas dos TADS ou que diferencia uma turma da outra. Bem lembrado pelo Olavo lá no início, o relatório técnico, que é para o TADS, né? Então não são para as turmas do TDS, será uma atividade nossa que será postada para vocês lá no Classroom. Então, fiquem tranquilos e dão uma acompanhada sempre lá no Classroom. Fiquem ativos lá, né? Fiquem também ligeiros em olhar lá, porque a gente sempre vai postando tudo lá. Até porque, em algum momento, vamos imaginar, a gente acabou essa aula aqui e nós nos lembramos, poxa, esqueci de falar, é importante. Então, a gente vai mandar lá para vocês, é sempre bom estar acompanhando aí, tá? E para o pessoal do TADS, de algoritmo, aí não ficar chateado, que só o TDS vai começar com o professor Humberto, não se preocupe, já estou pensando com carinho em vocês também e preparando as atividades para a gente retornar aí depois, tá bom? Beleza, valeu, Douglas. Então, acho que quanto ao cronograma é isso, né? Se vocês tiverem dúvidas, vão postando para o Bartz aí, até se já tiver alguma coisa, Bartz, que você ia passar, estou tranquilo, senão não adianta. Sim, Olavo. Deixa eu só abrir aqui. O João perguntou, eu estou sem computador, e como é que eu faço, né? Eu vou conseguir acompanhar as atividades
acredito que ele estava se referindo à questão de desenvolver atividades das disciplinas específico, né? Como é que eu faço? Daí, se o meu computador pifou, meu computador está lento, meu computador não instala o software específico que o professor está trabalhando, essas coisas. Uhum. Então, vou dividir em duas partes a resposta, tá? Uma até para complementar a parte anterior, que o Douglas falava sobre o Google Classroom, que a gente vai ver amanhã. Peço que vocês realmente estejam amanhã, porque, assim, a nossa sala de aula, as nossas atividades vão ser no Google Classroom, tá? Isso que a gente está fazendo no Meet aqui é bastante importante, mas até assim, ele vai fazer parte depois de tudo que está lá no Google Classroom. Acho que vocês perceberam aí que a gente está gravando, né? Então, depois de finalizar a gravação, a gente vai colocar o link lá no Google Classroom. O Classroom, ele vocês provavelmente já tiveram a oportunidade, ele é facilmente acessável pelo celular também, né? A gente tem um aplicativo lá no Google Classroom no celular, onde vocês podem, pelo menos, estar acompanhando o que está sendo discutido na sala de aula, além das aulas pelo Meet, que você pode ver pelo celular também. É lógico que tem algumas atividades técnicas que não vai ser possível ver pelo computador. E aí a gente tem algumas possibilidades. A primeira é deixar todo mundo que porventura esteja nessa situação, ou temporariamente, ou porque realmente está sem computador, deixar claro que essas atividades, elas não encerram aqui no que a gente está chamando de atividades não presenciais, ou seja, o que a gente está fazendo pela internet. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando a gente retornar para as aulas presenciais, quem porventura não conseguiu, né, acompanhar determinadas atividades, ou acompanhar determinados conteúdos, ou fazer determinados exercícios, vai ter garantido a possibilidade, né, de recuperar isso em sala de aula dentro do campus. Tá? É lógico que exatamente como que a gente vai fazer isso, em que momento, que a gente não sabe nem quando é que vai voltar, né, e como que vai organizar isso junto com os componentes que a gente vai trabalhar, é uma coisa que a gente vai ter que identificar depois, tá? Mas é uma possibilidade. A outra possibilidade, a gente tem conversado no campus, e isso eu acho que é mais válido lá para a Assis, né? De repente o pessoal do TADS, mas no TDS eu tive uma consulta sobre isso, é a gente tentar viabilizar, né, um computador, né, que permita a utilização dos softwares mínimos, né, para quem está com essa dificuldade nesse instante. Não é tão fácil, mas a gente está conversando sobre algumas possibilidades aí. Computadores que são doados, computadores que a gente pode emprestar, né, para quem tem interesse, né, e está querendo não perder esse tempo de agora para já seguir nos conteúdos, mas está sem a possibilidade do computador. Então, eu peço que todos que estão nessa situação, que coloquem no formulário. Daí eu vou fazer já um parênteses adiantando uma fala sobre o formulário. Por quê? O professor Rafael Ferx, de repente até ele já colocou, eu não vi, mas mais para o final da aula ele vai colocar o link, né, para o nosso formulário, onde vocês vão colocar lá, como se fosse a chamada de hoje, né? Vão colocar o e-mail de vocês, o nome de vocês, e tem um campo lá para outras perguntas, para comentários, sobre opiniões e tal. Então, todos que têm essa dificuldade de infraestrutura, coloquem lá para a gente poder ver se vai ser possível auxiliar, tá? E isso é bem importante, porque na sequência, depois dessas perguntas que o professor Bartz vai me colocar, eu queria dar um feedback das perguntas que foram colocadas no formulário na quinta-feira. Na quinta-feira, alguns fizeram algumas perguntas, algumas colocações lá, e eu vou usar esse tempo para a gente discutir isso, tá? Então, eu sei que não é uma resposta assim, né,
João, você vai fazer assim, né? Mas são as dificuldades, né, desse novo momento assim que é novidade para todo mundo e a gente vai tentar, né, ajudar todo mundo da melhor maneira possível. Em Olavo, a Cirlei, ela quer fazer uma pergunta por áudio para você. Eu vou abrir para ela daí. Claro, tranquilo. Professor, boa noite a todos. A minha dúvida você já acabou respondendo um pouquinho aí nessa tua fala agora, né? Eu estava assim em dúvida se o conteúdo que a gente teria programado até o final do ano seria trocado, tipo, quem vai fazer TCC, quem tem outro conteúdo, que nem eu tenho 3DP para fazer, né? Eu achei que seria trocado todo esse conteúdo por um novo método, um novo conteúdo para ser avaliado. Mas, pelo jeito, não, ele vai ser agregado ao que a gente ainda tem para fazer, quer dizer, no ano que vem ainda. Seria isso? Mais ou menos. Na realidade, assim, ó, eu vou pedir daqui a pouquinho para o Douglas responder a tua pergunta, que tem mais a ver com o curso do TADS, tá? Mas vou dar um exemplo e vou aproveitar a tua pergunta para apresentar para o TDS uma situação específica do nosso curso, que tem muito a ver com isso. Eu falei um pouco sobre isso na quinta-feira, mas acho que nem todos estavam. Veja, o que vai acontecer no TDS? A gente vai trabalhar componentes curriculares de terça até quinta-feira. Ou seja, 3 dias da semana e não 5 dias da semana. Por conta disso, a gente não consegue simplesmente fazer como você falou. Não, vamos pegar tudo que a gente tinha no presencial e agora fazer remotamente. Não é essa a ideia, né? A ideia é que a gente possa utilizar esse tempo que a gente está em casa para aprender, para aproveitar o tempo, mas dando foco, inclusive, principal, para aqueles componentes curriculares onde é possível a maior parte dos estudantes aprenderem. Tem componentes que isso é mais possível, tem componentes que trazem um pouco mais de dificuldade, né? Até dei o exemplo na quinta-feira, no TDS, a gente tem um componente que é desenvolvimento para embarcados. Desenvolvimento para embarcados, né, o pessoal tem que trabalhar com os kits, né, de Arduino, de Raspberry, utilizar os sensores. Não é possível fazer pela internet? A gente poderia usar simuladores, né, poderia criar alguma logística de entregar os kits para os alunos usarem em casa, mas é mais difícil. Então, o que a gente preferiu fazer? Né, escolher que esse componente curricular seja levado mais adiante. Porque provavelmente, quando chegar o momento, né, de a gente entrar nesse componente curricular, ou a gente vai ter voltado para o presencial, ou a gente vai ter tido mais tempo de criar mecanismos mais eficientes para trabalhar remotamente esse componente. Tá? Então, não é simplesmente, né, pegar aqueles componentes e trazer para uma educação à distância ou para o remoto. Agora, como que é a organização disso, né? Tem muita coisa que nem para a gente, né, tá claro como é que vai ser daqui a pouquinho, né, quando chegar para voltar no presencial. Tá? Algumas coisas eu conversei na quinta-feira com o pessoal do TDS, que a gente já imagina, tem coisas que vai depender um pouco de quando a gente vai voltar para o presencial. Tá? E aí, nesse instante, até por conta dessa situação, né, que você falou de TCC, do TADS e tal, eu vou pedir para o Douglas complementar, né, mais em cima da visão aí do TCC, do TADS e outras coisas que você queira falar sobre o TADS quanto a isso, Douglas. Tá. Obrigado, professor. Cirlei, tudo bem? Boa noite. Bom, professor, boa noite. Eu estava atendendo um outro aluno no chat ali quando você fez sua pergunta e conversava com o Olavo, e você sabe que o homem não é muito bom em ser multitarefa, né? Então eu peguei só partes dela. Se você puder repetir a pergunta aí, por favor. Então, eu fiquei na dúvida, professor, se
o conteúdo da época que a gente parou para frente seria adaptado um novo método, ou esse que a gente vai fazer agora vai ser agregado, que a gente vai ter que fazer ainda. Quer dizer, estacionar onde a gente parou, dar continuidade depois dessa pandemia, né? E isso que a gente fazer agora vai ser somente agregado ao que a gente tem que aprender. Aí eu fiquei na dúvida, porque eu tenho TCC esse ano, né? Então, eu já peguei vários livros para ler, o meu já está meio caminho andado, né? Eu queria saber se vai ser válido ou não, eu perco ou não, e fiquei na dúvida. Tá. Então, o que acontece? Boa parte do que o Olavo te respondeu aí, no genérico, se aplica ao TAGS também, né? Muitas coisas a gente ainda não tem as respostas concretas, mas o que eu digo para você é o seguinte: nós estamos trabalhando com planos por períodos. No momento a gente está trabalhando com maio, então eu vou te dar um exemplo. Esse conteúdo que nós estamos trabalhando para maio agora nessas semanas iniciais, esse em específico, ele vai ser agregado, porque ele não fazia parte de nenhum conteúdo das nossas emendas diretas das disciplinas, ok? Então, esse a gente está agregando e nós continuamos estacionado aonde estava cada disciplina quando nós paramos. Havendo uma nova prorrogação e eles liberando para a gente continuar com atividades referentes ao mês de junho, então, muito provavelmente, os professores vão começar a trabalhar de forma individualizada ou por projetos já com foco na continuação dos seus conteúdos em que eles tinham. Mas, como o professor Olavo disse, não quer dizer que a gente vá continuar com todos os componentes curriculares, não quer dizer que vai ser da mesma forma, porque a gente vai fazer um estudo, e a gente já está fazendo esses estudos nas nossas conversas, para ver aquilo que dá para os alunos terem uma sequência natural e que a maioria consegue seguir ali. E também tem alguns conceitos, alguns componentes curriculares que a gente pode entender e falar, olha, não é o momento de fazer isso online com os alunos, porque o retorno que nós vamos ter não é aquele retorno que vem de encontro ao que o IF prega, né, que é uma educação de qualidade. Então, a gente está conversando bastante sobre isso, tomando bastante cuidado para ver se a gente consegue oferecer para vocês coisas pontuais, talvez não tudo, pontuais, mas que realmente vocês consigam absorver. Em especial de TCC, e aí eu vou falar de TCC e vou ligar com o projeto integrador também, tá? O que eu diria para vocês é o seguinte: nós não temos nada cancelado, tá? O que nós vamos fazer aí em momentos posteriores, em que os professores tiverem encontros com vocês, e isso vai ser mais adiante provavelmente, a gente vai avisar, é reorganizar calendários, mas nós vamos tentar, na medida do possível, tocar tudo da forma natural que vocês estão fazendo. Até porque o TCC e o projeto integrador são atividades que nós temos em que vocês são a linha de frente dela. A maior responsabilidade, a maior tarefa, o engajamento maior é de vocês. Então, vocês conseguem tocar essas atividades com maior autonomia e a gente vai ficar ajudando vocês. Algumas coisas podem não funcionar adequadamente, dependendo do que é. Vamos imaginar que talvez o aluno precise de um recurso do IF, que se ele estivesse numa aula normal, tradicional, ele teria acesso a esse recurso lá, e talvez agora, nessa situação que nós nos encontramos, talvez para ele dar andamento no TCC, a gente não consiga fornecer esse recurso para ele, né? Como o professor Olavo disse lá quando ele falou do computador, a gente ainda está no estudo, tentando viabilizar algumas coisas que a gente tem para oferecer para os alunos. Hoje mesmo, um aluno mandou um e-mail, ainda não respondi, mas vou responder, nem vi se ele está aqui, falando assim, eu preciso de um equipamento do IF para dar sequência no meu TCC, né? Eu vou conseguir isso? Então, a minha resposta para ele vai ser, assim que terminar a nossa aula aqui, eu vou responder o e-mail e vou falar, olha, eu vou tentar, aguarde mais um pouquinho. Mesmo assim, o equipamento é para você fazer a prática. Dê sequência em todos os trabalhos na parte teórica que você tem. É o estudo, a metodologia, a leitura, para entender, é o aprendizado. E aí a gente vai ver como viabilizar a prática. A certeza que eu dou para vocês, e acho que essa é uma certeza do Olavo também, de todos os professores,
tudo que nós estamos fazendo é pensando em vocês. Então, em nenhum momento, nós vamos prejudicar vocês. A gente só vai tomar ações se a gente não tiver como fazer algo melhor. Então, talvez você veja uma ação e fale assim, poxa, não gostei disso. Mas é só se de fato, realmente, nós não tivermos a mínima condição de fazer algo melhor com vocês. Porque tudo que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar vocês visando um bom aprendizado aí. Ok? Ok, professor. Em momento algum eu fiquei em dúvida sobre isso. Mas é assim, é que eu estava achando que seria mudado o método mesmo, né? Para poder dar andamento. Uma nova adaptação, no caso, seria, né? Mas eu entendi, sim, professor. Muito obrigado, tá? Ok. E, professor Douglas, eu vou aproveitar aí a ocasião, passar um questionamento do Ítalo, do TEDS 2019, a respeito dos projetos integradores. Foi passado já a lista com os orientadores? Na verdade, eu acho que na nossa última aula online, a gente ficou de repassar essa lista aí, e eu vou até... o Ítalo já sabe que a gente não repassou essa lista, né? Ele perguntou lá e está fazendo um joinha, ó. Eu acho que o professor Adrien ia passar essa lista do projeto integrador e que o professor Alex ia passar a lista do TCC também para os alunos aí novamente. Se eu não me engano, eu também fiquei com esse compromisso de olhar isso e, no meu caso, eu realmente esqueci e falhei, mas a gente vai estar passando para vocês essa semana aí, tá? Tranquilo. E me cobra no particular, Ítalo, se eu esquecer de novo. Fique tranquilo. Tem o Wellington também, que ele quis fazer um questionamento por áudio. Não sei se ele conseguiu arrumar o microfone dele. Wellington? Alô, alô, alô? Ok, estamos ouvindo. Então, eu tinha dúvida sobre o Google Meet. O meu computador, desde da primeira talk que a gente teve, estava muito ruim. Eu não conseguia ouvir direito e tal. E hoje também estava muito ruim. Daí o meu colega Silas lembrou de usar o meu celular. Daí agora eu coloquei o meu celular, daí eu posso ouvir normal. Eu consigo, acho que, falar com vocês. Não sei se todo mundo está me ouvindo. Mas o meu computador, que aparentemente tudo funciona bem, menos isso. Eu quero saber se tem... O professor falou sobre ver os nossos rostos e tal. Eu queria saber se tem como fazer exatamente o contrário. Eu queria não ver nenhuma webcam e ter uma conexão melhor, sabe? É possível fazer isso? Não. Nós temos hoje, em especial, né, Olavo, um consultor de Google Meet aqui. Eu vou passar a bola para ele, embora a gente já tenha essa resposta aí, mas nós vamos passar para o nosso consultor, porque nós contratamos ele a peso de ouro para a noite de hoje, né? Então tem que fazer valer esse negócio aí. Ih, tá querendo fugir às responsabilidades. Eu tô achando que ele está querendo fugir. Pessoal, enquanto não volta aí, eu só queria lembrar vocês que o link da chamada está ali no chat, ok? Não deixem de assinar a chamada. Eu acho que o camarada vai dar o jack, hein? O cara tomando chimarrão, velho. Pode assumir o lugar dele então, Félix. Aproveita. Então, vamos lá, gurizada. Tô com a língua afiada aqui já do Shima. Aí a resposta é sim, tem como. Para quem está no PC, se for lá na parte inferior do lado direito, tem, além da possibilidade de habilitar e desabilitar o som, né? Habilitar e desabilitar a webcam, tem 3 pontinhos. Nesses 3 pontinhos, tu tem ali alterar layout. E aí você pode colocar tu tem 3 definições, basicamente. Tem o destaque, só quem está falando que tu tem
a possibilidade da barra lateral, que daí fica o destaque, fica o rostinho das outras pessoas aparecendo na direita. E tu tem a possibilidade também de deixar em bloco, que daí ficam 16 rostinhos aparecendo ao mesmo tempo. Que são os 16 que estão interagindo mais, ou os 16 últimos que entraram na chamada. Caso você não queira ver nenhum, tu pode deixar o seu sem elencar um elemento que esteja sem aparecer nada, vai com o mouse em cima, aí tem o fixar na tela. Tu clica em fixar na tela, vai ficar somente a imagem que você determinar. Então é uma possibilidade em cima do Meet. Já aproveitando a deixa, nos mesmos 3 pontinhos você tem como configurar o áudio e o vídeo também. É isso que eu ia comentar, professor. Acho que no sentido de ajudar mais o Elton ali, você consegue diminuir a resolução tanto do vídeo de entrada quanto de saída. Tá? Com relação a limitar a quantidade de pessoas, acho que você só consegue mudar layout, mas com relação ao uso de banda, talvez mexendo na resolução do vídeo possa te ajudar um pouco mais, assim como me ajuda aqui também. Eu baixo um pouco a resolução, fica muito mais fluida a reunião. Por padrão, ele já vai vir na resolução mínima, que é 360. Ou você pode colocar somente áudio, no caso do Wellington, né? Ele tem lá a opção, somente áudio. Então, o vídeo não vai ser transmitido. E aí você tem as duas opções, ou 360p ou 720p, tanto de entrada quanto de saída, lá na definição de vídeo. Eu cliquei nos 3 pontinhos, eu estou pelo meu celular e eu também entrei no notebook. Só que aqui tem essas opções, a barra lateral, destaque e blocos. Deixa eu... No lugar errado, será? Eu vou compartilhar a minha tela. Só um instante. Ok, obrigado. Eu vou desligar meu microfone, então. Compartilhar a tela inteira. Elenco capeta. Tá tudo aqui. Enquanto o professor Rafael vai compartilhando aí, eu só queria dar uma dica aí que funcionou muito bem aqui em casa. Aqui em casa eu tenho o roteador próximo ao computador. A maioria dos roteadores tem aquele lugarzinho para você puxar um cabo também, né? Do roteador até algum computador. E também tem a Wi-Fi. Então, pela Wi-Fi, eu estava tendo bastante problema de travamento das sessões. Aí eu puxei um cabo e resolveu. Ficou muito bom, o áudio não trava mais. Então, se alguém de vocês tiver essa mesma configuração e tiver condições de puxar um cabo para o computador, é muito melhor. Só de forma complementar também, porque tem um pessoal que está discutindo, uma dica que até foi o professor Bartz que me deu e realmente melhorou muito, quem tiver a possibilidade de usar o Google Chrome, né, no Meet, ele é muito mais compatível, né? E traz muito mais opções de qualidade. Então, não que não vai funcionar no Firefox, né, ou no Edge ou em outros, mas quem puder usar o Chrome provavelmente vai se dar melhor, tá? Perfeita observação. E aí o seguinte, aqui, nos 3 pontinhos, então, a gente tem configurações, e o Wellington, possivelmente, você estava aqui em alterar layout. Precisa voltar aqui em configurações, e aí em configurações você tem a possibilidade, caso você tenha mais de uma entrada de áudio, você tem a possibilidade de fazer a seleção, assim como a saída. Para quem for usar o celular, tem uma aplicação chamada Droidcam, que você consegue sincronizar o celular no notebook, no computador, e usar ele tanto como microfone como webcam, caso tenha essa necessidade. Se não queira usar, por exemplo, acompanhar a saída na tela e na tela do notebook para ficar maior, e aí o áudio e o vídeo ser transmitido pelo celular. Então, tem essa aplicação. Eu vou colocar o link da ferramenta depois aí no chat. E aí, assim, além da definição, aqui no áudio, no vídeo, daí você determina qual a câmera. No caso, ele está pegando aqui do meu notebook. Se eu tivesse o Droidcam, ia determinar ela aqui.
a resolução máxima de saída e a resolução máxima de entrada. E essa resolução máxima, então, tem o 720, 360 ou somente áudio, que daí vai na situação que você elencou, Wellington. Vou colocar aqui, ó, somente áudio. Então, essa é a tela. Por mais que vocês estão transmitindo o vídeo, nesse momento eu só escuto vocês, se for o caso. E assim fica melhor, melhora a conexão. Então, está respondido aí a tua indagação. Uma outra coisa também, que é uma ferramenta bem interessante, é isso aqui, ó, ativar legenda. O ativar legenda, o Google automaticamente vai fazer a transcrição do que for falado. Só que daí tem um problema, ele vai falar em inglês, ele vai traduzir em inglês. E aí, se você tiver com o inglês em dia, tu pode acompanhar por ali, sem problema nenhum, ó, perfeito. Tá? Massa. Aí, uma outra coisa que é legal com a ferramenta, que foi essa ferramenta de apresentação. Digamos que estamos lá no momento de aula e eu faço a indagação para determinado aluno, eu falo assim, não, compartilha a tua tela aí, vamos ver. Aqui tem essa possibilidade de clicar e selecionar uma tela, caso tenha mais de uma tela, qual tela ou qual janela quer que seja compartilhada com quem estiver acompanhando a videochamada. Ó, deixei de compartilhar. Então, você tem aí as formas de organização de layout de tela, configuração de áudio e vídeo, ativação de legenda, caso queira, né? E a apresentação e compartilhamento de tela, que está tudo na mesma barra. Então, na barra inferior, você tem acesso a todas as configurações do Meeting. A priori, nesse momento, é isso, gurizada. Repassa a palavra para o nosso nobre Olavo. Mas vocês estão vendo como que o consultor é top, né, gente? Pessoal, se me permite complementar só um item ali, eu acho que uma coisa que a gente também tem que ter em mente é analisar, né, o próprio cenário. Muitas vezes o vídeo está travando ali do professor falando, às vezes o problema é na casa do professor mesmo, que a transmissão não está indo, né? Mas às vezes é problema na nossa internet em casa. Então uma dica interessante que eu dou aí, tentem ao máximo, né, enquanto vocês estão participando das aulas, não fazer outras atividades em casa que envolvam consumo de internet. Por exemplo, eu estou ali com umas 3 abas do YouTube aberta enquanto eu estou acompanhando a aula, por exemplo, né? Ou, por exemplo, eu estou com o Netflix, sei lá, assistindo um filme ali, ou outra pessoa na minha casa, né, está fazendo isso. Isso aí vai dividir a banda, né, da internet e vai prejudicar ali o acompanhamento de vocês. Então, tentem averiguar essas possibilidades ao máximo aí para tentar maximizar o uso aí da internet para que vocês tenham a melhor qualidade possível. Beleza, Bart, tem mais alguma pergunta aí? Não, até então era só essas aí mesmo. Alguém quer fazer uma pergunta verbal ali pelo áudio? Eu queria, se o professor Humberto está online. Sim, senhor. Professor, hoje eu recebi um chamado no grupo de TADS sobre um curso de inteligência artificial que ia ter, e eu queria saber se o professor pode falar algumas informações sobre isso, horários e esse tipo de coisa, que não chegou até a gente. Na verdade, Wellington, a gente deixou isso para a última parte da apresentação. Então, falarei com o maior prazer sobre isso, mas somente se ninguém mais tiver dúvidas sobre as outras atividades, né? Não era isso, Olavo? Mas se quiser aproveitar já, Humberto, de repente, né, já tira do encerrando, né? E fala para todo mundo. Então tá. Bom, Wellington, na verdade a gente não sabe muito sobre esse curso. Ele está sendo oferecido por um parceiro da Coordenadoria de Relações Internacionais,
Esse curso ele vai ser ofertado em espanhol sobre inteligência artificial. Nós sabemos bem pouco sobre esse curso, tá? Foi uma oportunidade que surgiu de um convênio com o Senac de São Paulo e foi ofertado para o FPR, um determinado número de vagas, me parece que 100 vagas, alguma coisa assim. E nos coube 6 vagas, tá? Entre médio e superior. Então, a gente vai elencar 6 alunos entre os interessados e 6 suplentes. A gente vai nomear 12 alunos, portanto, né? E 6 devem ser elegíveis para assistir às aulas. Tá? Eu não sei qual das versões do folder que ficou, Wellington, mas ali está o programa, em inglês, inclusive, tá? Mas o curso vai ser ministrado em espanhol, e também diz qual vai ser o horário. Vai ser no período vespertino, na primeira quinzena de junho. Está sujeito a ter alguma modificação, tá? Mas eles disseram que vão tentar manter a programação para essa segunda-feira agora. Para aquelas pessoas que são neófitas no assunto, eu imagino que todos vocês, né, o IFPR vai oferecer uma capacitação nessa quinta e sexta-feiras, tá? Então, os interessados vão receber alguns vídeos, vão receber umas apostilas, vão ter que ler essas apostilas para estar preparados para o curso segunda-feira. À tarde, período vespertino, tá? 4 horas por dia. Vão ser 2 semanas, totalizando 40 horas. Eu respondi, Wellington? Sim, professor, muito obrigado. Só mandando um e-mail. Só gostaria de compartilhar com vocês aqui uma coisa que eu achei legal, o professor Olavo compartilhou outro dia, é sobre o bootcamp lá do Carrefour, tá? Eu me interessei e estou fazendo, até já fiz alguma parte. É bem bacana, por mais que talvez até não role uma vaga, né? Mas pode ser, é uma possibilidade. O pacote de curso que você ganha gratuito junto é muito legal. E lá no final está incluído inteligência artificial com Java. Então, assim, claro, tem o período de 60 dias para fazer, mas é um curso, pelo que eu estou vendo, o conteúdo que é bem bacana e começa bem do básico, desde o algoritmo ali, vai estruturando a mentalidade para desenvolvimento, com um monte de conselho para entrar no mercado de trabalho. Enfim, estou achando bem bacana. E quem se interessar, talvez até pelo curso ser gratuito e o conteúdo lá parece ser muito bacana. Eu me interessei bastante, vamos ver o que vai render aí. Mas tem inteligência artificial lá. Pessoal, manda o link aí no chat. Já que foi mencionado aí pelo André, eu ia mencionar sobre isso no final também, né? O Olavo compartilhou com o TDS, o pessoal do TADES, eu coloquei no Classroom de todas as turmas isso lá também, não sei quem teve a oportunidade de ver. O Carrefour está com essa parceria oferecendo esses cursos, eles têm 2 linhas diferentes que você pode escolher lá. Eu andei dando uma vasculhada nos 2, lá são 96 horas de curso, é bastante coisa, algo bem completo. E eu diria para vocês 2 coisas. Se vocês fossem pagar por um treinamento daquele, eu seria ousado em dizer que vocês teriam que investir pelo menos uns 10 mil em algo daquele tipo lá, provavelmente, tá? E a outra coisa que eu diria é que se você, de verdade, está pensando aí e fala, cara, eu estou fazendo TADES, eu quero dar uma guinada na minha carreira, se eu não estou na área, eu quero entrar na área, se eu estou na área, mas talvez não seja uma área de desenvolvimento, eu quero cair nessa área, esse curso ele é fundamental para vocês. Porque com pouco tempo, porque são 2 meses, são 60 dias, é bem corrido, mas com pouco tempo, vocês vão aprender coisas que nós demoraríamos muito tempo dentro da sala de aula para mostrar a vocês. E eu diria, assim, com total segurança, que muitas das coisas que estão lá, talvez nós não conseguiríamos mostrar para vocês dentro da sala de aula. Tá? Então, eu indico para vocês aí que estão respirando tecnologia que, se vocês tiverem condição, que vocês entrem lá, façam o cadastro de vocês e realmente façam esse curso, que vai ser um diferencial enorme. O que fica de observação para vocês ficarem ligados? A inscrição é dia 31, me parece, ou dia 30. A inscrição. Fez a inscrição, a partir da data da inscrição, você tem 60 dias para concluir o curso. Mesmo que você não conclua, aquela parte que você fez, cara, é um conhecimento fantástico que você vai absorver. E para aqueles que concluírem do TADES em especial, eu não sei como funciona isso lá no TDS, mas no TADES, vocês têm um negocinho chamado horas complementares, certo? E vocês têm que fazer alguns cursos. Quer dizer, uma das possibilidades é a realização de cursos.
eles estão falando lá que eles vão emitir o certificado também. Então, vocês podem aproveitar isso duplamente aí, beleza? Se o professor me permite, eu acho legal porque realmente a plataforma deles é bem estruturada, então dá para ver que eles não estão brincando no negócio, e as parceiras ali é tudo do Carrefour para cima. E o que eles ajudam muito é no você entender como é que funciona o LinkedIn, estimulam muito você utilizar o GitHub. Então, quem realmente está tentando emergir nessa questão de tecnologia e virar o desenvolvedor ou trabalhar na área, a parte prática que é agregada no curso é fantástica. Eu, pelo menos, a parte que eu fiz até agora, eu senti bastante nisso. Uma coisa que me estimula é ter um prazo para fazer, porque eu tenho vários cursos lá no Udemy, mas como não tem prazo, você vai deixando, vai deixando. Ali uma coisa que é legal é você ter esse prazo, no meu caso, me ajuda bastante para fazer. Eu só queria fazer um comentário, aproveitando essa deixa ali que o André deixou, até o que o professor Douglas falou antes, de a gente estar ligado nas oportunidades e tal. Essa oportunidade, né, eu digo oportunidade porque a maioria está pensando assim, nossa, eu vou ser prejudicado por essa questão das aulas online e tal, mas eu vejo como uma boa oportunidade, porque hoje na nossa atividade, né, que é a informática, principalmente programação, tá muito em alta o trabalho remoto, né? Então eu mesmo tenho um amigo que trabalha aqui no Brasil, na casa dele, mas ele trabalha numa empresa lá em Londres, na Inglaterra. Então, assim, a tendência é de você ficar fazendo reuniões por vídeo, né? Você interagir com pessoas do mundo inteiro por vídeo. Então, eu acho que essa experiência que a gente vai ter vai ser muito legal e vai nos preparar também para alguma interação no mercado, né? Aí reforço, né, isso que o professor Douglas disse antes sobre a nossa postura, né? Se a gente estivesse numa empresa, num ambiente corporativo, nós não poderíamos agir de maneira inadequada num vídeo, numa transmissão ali, numa reunião. Então, agora acredito que seja uma boa hora da gente começar a exercitar isso, né? Essa postura, esse comprometimento, mas no esquema de parceria, né? Que nem foi dito antes pelo professor Olavo, né? A gente está fazendo de tudo para ajudá-los, mas também precisa de um apoio de vocês. Professor, pode falar? Claro, então. Uma coisa muito bacana da plataforma deles, a Digital Innovation One, é que, diferentemente dos outros cursos, lá você não apenas dá um next e pega seu certificado independente se você concluiu ou não. Claro, você vai ficar sem o conhecimento, mas no seu currículo você colocaria aquilo. Lá deles não, a cada parte do curso você vai fazendo provas. Então, digamos assim, toda pessoa que apresentar um certificado daquela plataforma, você pode ter a certeza que de fato foi feito aquele curso e a pessoa teve no mínimo 70% de aproveitamento de cada parte daquela, de cada módulo, digamos assim. Além do que, por exemplo, o curso de back-end, que é o que eu estou fazendo deles lá da Carrefour, você é dividido em 22 ou 25 mini cursos, vamos dizer assim. E de cada um desses você pode pegar um certificado. Por exemplo, eu posso pegar um certificado lá de introdução ao GitHub, que é a parte que eu estou agora. Depois, um curso de introdução à lógica de programação, algoritmos. Você pode construir nesses pequenos certificados de cada módulo e, no final, ter o certificado do curso completo, com todas as horas. Isso é bem bacana da plataforma deles. Pessoal, e depois de tudo isso que os amigos colaboraram aí, que já é fantástico, ainda pode, né, de repente, cair no seu colo de presente, assim, uma vaga no Carrefour, que também não é de se jogar fora, né? Maravilha. Só complementando algumas coisas, né? O pessoal do TDS, de repente, vira essa fala do professor Douglas referente aos certificados. No TDS a gente não tem, né, essa necessidade de buscar horas complementares para a formação do curso, mas acho que todos viram já como é importante, né? E isso está muito em cima das questões que foram feitas ali, eu vou comentar.
Outra coisa referente à proposição de curso de IA que o professor Humberto fez, de repente alguns não tiveram a oportunidade ainda de ver, está lá no Google Classroom, tá? De todas as turmas. Então, quem não entrou no Classroom ainda e não teve acesso ao material, dá uma olhadinha lá que tem todas as informações para fazer a inscrição e depois também o professor Humberto vai ficar à disposição para tirar dúvidas sobre aquilo lá. Beleza? Engraçado que assim, a gente foi conversando e tem 3 perguntas que foram colocadas no formulário da atividade da quinta-feira e de formas diferentes a gente foi abordando um pouco dessas 3 perguntas e eu só faria um complemento na realidade. Então, eu não marquei aqui nem o nome de quem perguntou, nem o curso, para não... É para ficar bem geral mesmo, tá? Mas assim, teve um estudante que colocou algo que tem muito a ver com a apresentação do que o professor Douglas fez no começo, né? Ele se sentiu um pouco, parece que ele estava sendo um pouco perdido, assim, nesse ambiente novo de estudar em casa, né? Até colocou aqui, como se manter estudando em casa? Como não perder o foco? Então, acho assim, algumas dicas muito importantes que o professor Douglas já deu na explicação dele, né? Então, tentar buscar o ambiente mais adequado de casa, mesmo que às vezes seja um pouco complicado, né? Cada casa tem a sua particularidade, tem os seus barulhos e tal. A gente buscar o local e, de repente, o horário mais adequado, né? E buscar aquelas dicas que ele deu. A apresentação dele vai estar disponível para vocês, né, no Google Classroom, então, para vocês darem uma relembrada, de repente até trocar uma ideia com ele, com outros professores. Mas eu digo que, assim, muito, né, vai ser de vocês mesmos. Acho que cada um tem o seu melhor forma de estudar, né? A gente tem que buscar, né, essa forma mais adequada, mais eficiente com as ferramentas que a gente tem. Então, a gente estava acostumado de uma forma, vai ter que modificar um pouco porque mudou, né, o jeitão. Mas cada um, né, buscando até a opinião e ajuda dos colegas e dos professores, acho que vai conseguir chegar na sua melhor situação. Outro comentário que foi feito é assim, eu acho que muito em cima do que o Rubens apresentou na quinta-feira, ele foi mostrando uma série de ferramentas que são ferramentas novas, né? Aquele Power Apps da Microsoft, alguns paradigmas novos, diferentes, e daí a pessoa colocou assim, para quem está iniciando, alguns assuntos são complexos. E realmente, né? Isso em tudo na vida e na nossa área, isso nunca vai deixar de acontecer, né? Mas aí eu fiz 2 comentários. Primeiro que essa é um pouco da ideia dessa ambientação aqui, né? Talvez alguns estão mais no começo, e por isso a importância de a gente estar discutindo isso e deixar todo mundo ciente de como utilizar as ferramentas, até para que isso que o professor Bartz falou seja verdade o mais rápido possível, né? Da gente aproveitar esse aprendizado de trabalhar à distância para usar, inclusive, profissionalmente, né? Então, a partir dessa ambientação, cada um pode, né, ir melhorando o seu dia a dia na utilização das ferramentas. E outro comentário que eu faço, que é assim, mesmo que a gente esteja inserido num assunto que, por enquanto, está muito complicado, né, e você está tendo dificuldade, porque você está no primeiro semestre e os caras estão comentando sobre coisas que o pessoal do terceiro semestre está vendo, eu acho que é muito melhor estar nesse meio, ouvindo esse povo discutir e já se inserindo no assunto, né, do que dizer assim, não, esse troço aí não é para mim, eu vou deixar para depois e ver o que vai dar. Né, porque com certeza você vai estar se preparando mais e já está de acordo com aqueles termos e com aquela visão de coisa mais nova. Então, essa é um pouco da vantagem que eu vejo da gente estar ouvindo esses profissionais. Você está entendendo o que o povo está usando nesse instante, né, nos locais mais produtivos do mundo.
né? E está vendo tendências, inclusive, né? Porque, como foi comentado em quase todas as lives também, né, vocês estão sendo preparados, assim, para estar prontos a sempre aprender novas ferramentas. Então, ele estava mostrando novas ferramentas, o André deu o exemplo fantástico aí do curso que ele está fazendo, que ele está vendo novas ferramentas, o professor Bartz falou sobre a importância de estar, né, buscando esses novos aprendizados. Então, eu acho que quanto mais você tiver buscando esses novos aprendizados, mesmo que no começo esteja mais complicado, vai ser interessante até para chegar na situação da terceira pergunta aqui, né? A pessoa, é até provável que assim, uma parte dessa questão tenha sido respondida pelo Rubens naquele dia, né? Mas de repente nem todos ouviram a palestra, né? A pessoa perguntou assim, essas oportunidades, se as oportunidades para trabalhar com desenvolvimento, né, programação, existem oportunidades como essa no Brasil? Né? E ele completou assim, como fazer para conseguir essas oportunidades de trabalho remoto? Né? Então, eu vou fazer um resuminho assim, do que tem sido passado nessas lives com os profissionais, e queria que até os outros professores e os colegas mesmo complementassem com outros exemplos aí. Mas vocês viram que quase todos falaram sobre algumas coisas comuns, né? Os skills, né? Aquelas habilidades que a gente vai adquirindo, vão te trazendo mais oportunidade no mercado de trabalho, mesmo que você comece, está começando agora. Então, se está começando agora, o professor Douglas deu uma dica excelente, esse tipo de curso, que vai te trazendo, né, para dentro da profissão. Você está entendendo assim, como que é o funcionamento da profissão como um todo. É lógico que você começa básico, mas será que não existem oportunidades já para quem ainda está muito no início? Existem, né? Com certeza existem. E mesmo nessa ideia do trabalho remoto, né? Então, tanto o Giovanni lá da Inglaterra, como o Adriano, que trabalha aqui em Cascavel, como o Rubens lá na Nova Zelândia, falaram muito sobre como tem bastante oportunidade para trabalho remoto, né? E só que daí o cara às vezes fica assim, pô, mas isso não é para mim, que eu ainda estou muito no começo, mas tem que começar de alguma forma, né? Então, eu sugiro, talvez até alguns dos que estão ouvindo, alguns dos alunos já começaram a fazer isso, sugiro que vocês comecem a visualizar, não sei se está aparecendo para vocês aí, provavelmente sim, né? Alguns sites onde você começa a colocar o teu trabalho à disposição, né? Então, tem esse aqui que é o freelancer.com.br, que é um deles só, né? E até é o mais fácil de lembrar o nome, que você pode se cadastrar para começar a desenvolver pequenos projetos, vai ganhar pouco, mas vai talvez desenvolver o principal no primeiro início, no começo, que é aprendizagem, e começar a criar um portfólio, né, daquilo que você desenvolve de trabalhos, né? Desenvolver o teu currículo mesmo, né? Então, esse é um dos conhecidos aqui no Brasil, e num segundo momento você pode começar a procurar sites semelhantes fora do Brasil, né? Que tem diversos também, como esse aqui que é o freelancer.com. E veja que não são só trabalhos na área de TI, né? Você tem trabalhos de várias áreas. E até, hoje ele não está aqui porque ele não está passando muito bem, mas eu estava conversando hoje com o Samuel, né, que é professor nosso e foi formado no IFPR. Ele gosta, acho que vários sabem, né, que ele gosta muito da parte de design, né, e ele se cadastrou em sites desse freelancer para desenvolver trabalhos de design, né, e está aprendendo bastante com isso. Então, assim, só para dar um geral, né, do que o pessoal comentou nos formulários anteriores, queria que os professores pudessem dar, né, a visão aí, comentários e complementos, e os colegas também, os outros estudantes.
Essa questão, Olavo, do home office aí, de trabalho remoto, inclusive é uma tendência para pequenas empresas da nossa região, né? Que nem você citou o exemplo da 7 Cliques, né, que é uma empresa pequena. Uma empresa que eu trabalhei antes de eu trabalhar no IF também já vinha discutindo essa possibilidade, né, de fazer alguns encontros semanais só na empresa e depois cada um ia para sua casa e fazia as suas atividades. Então isso é uma grande tendência, até impulsionado, né, por essa questão da economia e tal. Então, e às vezes só o que inibe um pouco, principalmente quem está no começo, né? Quer dizer, pô, mas eu ainda não tenho um trabalho assim de peso, mas você tem que começar, né? A necessidade de gente boa no mercado é tão grande, né, que você começando com pequenos trabalhos, mas mostrar até aquilo que o professor Bartz falou, né? Seriedade, mostrar interesse, mostrar método. Com certeza, mesmo que você não saiba tudo, você vai ser chamado a fazer testes e a própria empresa vai começar a te ensinar principalmente a parte técnica e você vai criando os teus caminhos. Um exemplo disso é a Juliane, né? Até que estava conversando com o pessoal aí, né? Nossa egressa lá do TADS. É um desses exemplos que o professor Olavo acabou de dizer, né? E apesar que o pessoal acha que não, mas esse momento que vocês estão tendo aí de convívio acadêmico, né? É o melhor momento que vocês têm para aparecer no mercado, né? Por mais que pareça que não, os professores têm muitos contatos, as empresas buscam nós do IF para indicação de pessoal para trabalhar, né? Até porque tem esse convívio em sala de aula, você sabe quais são os pontos fortes e fracos de cada indivíduo, né? Então, isso ajuda nós também a indicar pessoas para determinadas vagas que precisam de alguns conhecimentos específicos. E como nos diziam, né, quando eu fiz faculdade, sempre nos diziam, né, converse com o seu colega do lado, pode ser que um dia o seu colega do lado seja o seu chefe, né? Não sei nem se não foi o Olavo que falou isso, né? Para quem não sabe, o Olavo foi meu professor na faculdade, e eu vejo assim que é isso mesmo, né? Isso funcionou para mim também. A faculdade me abriu muitas portas. Isso também vale para o TDS, né? Eu falo faculdade, mas isso se abrange a todos os cursos, todo esse convívio. Isso que eu acho que é uma coisa muito bacana, assim, de você fazer um curso presencial, né? Hoje a gente está com muito essa moda de fazer curso em vídeo, estudar pela internet e tal. Mas essa oportunidade que a gente tem de conversar, trocar experiências, trocar ideias, isso é muito importante, né? Então, sempre busquem estar interagindo com os seus colegas e os seus professores em conteúdos que vão além da sala de aula, né? Então, eu estou mexendo em alguma coisa, eu estou tendo alguma experiência no meu trabalho, né? Os professores também têm experiências para compartilhar com vocês. E isso abre portas, pessoal. Então, isso que o Olavo falou aí de tem oportunidades, e essas portas, elas podem ir se abrindo a partir de agora, né? Reforçando aí o que o professor Olavo falou sobre, eu não tenho conhecimento ainda, eu me sinto inseguro, né? De fato, isso alguma hora vai acontecer, né? Eu mesmo comecei a trabalhar como desenvolvedor de software no segundo ano da faculdade. Eu também tinha muito medo, né? Porque eu ainda estava na metade do curso, mas isso foi desenvolvendo. A gente às vezes acha que as empresas são um bicho de 7 cabeças aí que a gente tem que entrar já expert em tudo, mas não é bem assim, né? As empresas oferecem bastante recursos para a gente se desenvolver dentro das empresas. Então, não é uma coisa assim que vocês precisam ter medo. E outra que as empresas identificam quem, de fato, tem vontade de melhorar, tem vontade de trabalhar, né?
e de buscar conhecimentos, tanto essa parte de autoaprendizado que a gente até está trabalhando com vocês nesse momento e no dia a dia, as empresas conseguem identificar isso, né? E elas com certeza dão oportunidade para vocês se desenvolverem nessas modalidades. Só complementando, eu não lembro se fui eu que falei isso aí, Bart, provavelmente não, mas uma coisa que fica bem claro, e assim, de cada turma que passou por mim, com certeza eu vou lembrar, né, daquelas pessoas as quais, se alguém me pediu indicação, eu dei. Na turma do professor Bartz, eu lembro de alguns nomes, 2 vocês conhecem, que é justamente Rafael Bartz e Eduardo Felipe. Tá? Isso por quê? Por causa de tudo isso que ele colocou. Tá? E aí, uma coisa que é importante, tem uma palavrinha da moda para falar sobre isso hoje, né, que é networking. Mas realmente existe, né? Você está mostrando o teu trabalho, e tanto no presencial, que é essa ideia que ele deu o exemplo excelente aí, né? Como no remoto. Então, o André falou, né, que eles estão pegando bastante lá no GitHub agora, no treinamento, né? Isso é um negócio que eu acho fundamental, vocês criarem portfólio, né? O que eu já desenvolvi? Como que eu desenvolvi? Isso também é networking, porque você consegue apresentar o teu trabalho, né? Não tem nada mais concreto do que o trabalho que você desenvolveu, né? E networking é isso. Questão dos Porque, fóruns assim, ó, também, né? A questão dos fóruns de ajuda, né? Muitas pessoas já relataram que conseguiram um emprego porque entravam nos fóruns de dúvidas assim de programação e respondiam questões e acabaram sendo vistos aí por alguns recrutadores. Professor, se me permite, uma coisa que me chamou a atenção lá na parte introdutória do curso é que, assim, eles comentaram que o GitHub, a gente às vezes não entende, mas é uma rede social de desenvolvedores. Então, ali acaba realmente se transformando numa ferramenta onde você se comunica com as pessoas e mostra o que você sabe fazer. Assim como a gente posta no Facebook da vida, lá você posta o teu código, o que você sabe fazer. E outra coisa que ele comentou, que, por exemplo, um recrutador hoje que usa a plataforma deles, além da plataforma deles, você tem o LinkedIn e o GitHub que você colocou lá. Então, eles vão conseguir vasculhar se você está participando dos fóruns, se você criou usuário, se você sabe o que é um fórum realmente de desenvolvimento de uma linguagem específica. Então, assim, se você vai lá no Stack Overflow, quando te perguntar numa entrevista, vão até te perguntar para ver se você sabe o que é. Independente de você ter usado ou não, só de você souber alguma coisa sobre o assunto, quer dizer que em um dado momento você teve contato com aquilo. Então, assim, são pequenas coisas que vão deixando na nossa história, que hoje, como tudo é informação, eles vão trazer essa bagagem para diferenciar a gente na hora de fazer uma concorrência de uma vaga. Então, realmente, isso mudou um pouco a minha percepção, porque eu não entendia dessa forma. E, realmente, quanto antes você colocar, fez um PROC-V lá, fez não um PROC-V, fez um for, estou misturando Excel. Até Excel eu coloquei lá no GitHub, lá para vocês terem ideia. Pascal, fez um negócio lá, fez o Java, fez um exercício bem resolvido, joga lá. Vai alimentando, vai criando repositório lá, porque lá, daqui um ano, alguma coisa assim, alguém vai olhar. Então, eu achei bacana essa percepção e mudou bastante a minha forma de ver essa questão. Complementando aí o que vocês falaram, eu vou dizer o seguinte também, né? O pessoal que tem medo aí de, às vezes eu não me sinto aí ainda qualificado para pegar esses projetos à distância, eu diria para vocês que vocês precisam se desafiar. Tá? Esses projetos, eles são desafios, e o desafio, ele serve para muitas coisas. E uma das coisas que eu olho o desafio é para eu olhar para mim mesmo, gente. Falar assim, cara, eu achei que eu estava, sei lá, no nível 7, de 0 a 10. E eu estou vendo esses desafios que eu estou me colocando aqui, eu estou tentando entrar nesses projetos e eu estou vendo que não é bem por aí. Por mais que eu não consiga finalizar o projeto, ele serviu para mim, porque eu vou saber o que eu preciso. Às vezes a gente fica se escondendo ali, e esse momento nunca vai chegar porque a gente fica se escondendo. Então vocês precisam se desafiar.
E eu tenho certeza que uma vez que vocês estiverem dispostos, os desafios, vocês vão conseguir alcançar, vão conseguir vencer esses desafios. Em algum momento, talvez vocês vão ter dificuldade, é natural, isso acontece com todos nós, né? Mas enquanto os amigos falavam aí, me veio uma frase que eu disse uma vez, há muitos anos atrás, quando eu acabei de me formar na faculdade, o André falou aí que é importante você saber do que eles estão falando, que eles podem perguntar. Uma vez eu fui passar por uma entrevista, e bem assim, cheirando leite saindo da faculdade, né? E começaram a me perguntar as coisas lá, e falou, você sabe isso? E eu falei assim, cara, eu tenho duas respostas. A primeira é sei e a segunda é não sei. Olharam para mim e deram risada. Falei, eu sei o que é isso. E eu falei, teoricamente, um pouco daquilo lá. E depois falei assim, agora eu não sei fazer isso. Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu nunca mexi com isso. Mas eu já ouvi falar, tenho uma noção de como funciona, né? Eu me lembro que o entrevistador ele deu risada quando eu terminei de falar isso, mas eu não parei por aí. E eu disse para ele depois o seguinte, ó, eu sei de uma coisa que é mais importante ainda, que se alguém pode fazer, eu também posso, porque eu quero fazer. Se eu quero fazer, eu vou me matar, eu vou estudar, se vocês puderem me ajudar também, eu vou contar com a ajuda de vocês. Então, enfim, as oportunidades elas estão aí, algumas a gente não vai conseguir aproveitar 100%, mas a gente vai ter um aprendizado. O que é importante é a gente se desafiar, a gente não se esconder nesse momento. E quando falaram aí, eu ouço algumas coisas dos profissionais e não entendo muito bem, gente, já passei por isso muito, em algumas situações, alguns eventos que eu vou ouvir, passo por isso de novo, as pessoas falam coisa, eu falo, o que é isso? Tá? Mas não se escondam. Ouviu alguma coisa? Anota. Eu costumo fazer isso, eu falo assim, cara, eu não vou perguntar isso, que está todo mundo parecendo que entende, eu não quero passar como o único que não entende aqui. Anota um monte de termo que eu nunca ouvi falar, chega em casa, cara, eu vou pesquisar aquilo, às vezes durante uma palestra, uma reunião, o cara falou alguma coisa, eu já entro no Google e pesquiso. Não se esconda, por quê? Você ouve algo que você nunca ouviu, você anota, pesquisa aquilo. A próxima vez que você ouvir, você já entende aquilo. E isso vai formando o seu conhecimento. Você vai sempre aprendendo coisas novas ali. Então é importante participar também desses eventos. Tudo que tiver. Gente, isso é tranquilo, faz parte do aprendizado. Eu me lembro que na época de faculdade, eu fiz um curso que eu paguei por aquele curso. E assim, se eu entendi 10% do que foi passado no curso, talvez 15% seja demais. Mas valeu, porque eu entendi 10%, 15%, guardei o material, não consegui fazer muita coisa, mas passaram alguns meses, alguns anos aí, eu estava mais maduro, caí numa situação na empresa e falei, cara, agora eu sei do que estava falando aquele curso lá, peguei o meu material e consegui aplicar aquilo, né? Então também é natural acontecer isso na vida da gente. Eu acho que o recado de tudo isso aí para vocês é, não se escondam, dê a cara para bater, porque se você quer, você tem grande chance de conseguir. Maravilha. Bem, temos mais perguntas aí? Alguém mais quer falar um pouco aí sobre as suas experiências? Você é feio demais, doido. Professor, pra galera aí que quer desenvolver para jogos, a Year Games e a DT3 Game da Europa liberou uns cursinhos de desenvolvimento de games grátis para quem quiser fazer. É só procurar Year Games e DT3 Games que eles estão liberando os cursos, tá? São 10 mil e poucas vagas. Aí vai começar a semana que vem, na terça-feira. Para quem quiser fazer e tudo mais. É bem legal, ensina bastante coisa, tipo, desde fazer vamos supor, um Super Mario Brother até um jogo um pouco mais 3D, um pouco mais qualificado aí. Aí, se a galera quiser, eles acabaram de anunciar na ISO aqui. Quem tiver interesse, só dá um nome lá que tem vaga ainda. Tem como postar aí? Tá, pera aí que eu vou passar aqui o link. E aí, Douglas, é isso então por hoje?
Olavo, só o Adilson tinha postado uma dúvida a respeito do material didático e ele direcionou ao professor Douglas em específico. Ele perguntou quando que o material didático vai ser liberado para retirar no IF, caso alguém precise ir lá no IF para retirar. Tá. Adilson, quando a gente colocou aquele formulário lá, aquele formulário a gente estava fazendo uma pesquisa querendo entender os cenários de vocês, para a gente ver as possibilidades que nós temos de ajudá-los, né? Então, uma das possibilidades que a gente elencou de ver depois aí, se nós conseguiríamos, dependendo do conteúdo, imprimir um material e que o aluno, realmente esse material fosse válido para ele. Se ele tivesse só aquele material impresso, se ele teria condição de aprender adequadamente, né? Então, isso não quer dizer que isso vai ser para todas as disciplinas, porque tem disciplina que se você só entregar o material para o aluno aí, misericórdia, né? A gente entende como é que funciona isso aí. Em específico, o que eu posso dizer para você? A gente está com esses dados, nós estamos estudando essa possibilidade. Mas isso é para um segundo momento em que eu enxergo, porque nesse primeiro momento em que nós estamos, que são essas atividades referentes ao mês de maio, tudo que nós vamos fazer é online aqui e a gente não tem nada específico de uma disciplina. Então, você não vai ter nada de programação específico aqui de uma disciplina que você faz, você não vai ter da disciplina de banco de dados, você não vai ter uma atividade bem específica assim. Então, para esse primeiro momento que nós estamos passando, que vai se encerrar aí no dia 12 de junho, tudo que vocês têm que fazer, a princípio, é assistir esses momentos online conosco. Se você não puder assistir, depois a gente vai estar disponibilizando aí sempre, no máximo no dia posterior ao momento que nós tivemos aqui, a gente disponibiliza o vídeo da gravação. E aí, em qualquer momento que você tiver, você pode assistir esse vídeo, tá? Não é o caso de vocês que estão online aqui, mas eu imagino se vocês ficarem sabendo de algum aluno também, falar assim, o cara não consegue nem ter acesso à internet. Tá? A gente tem um colega de classe que não consegue ter acesso à internet. Aí vocês podem nos comunicar que o que a gente pode tentar fazer também, gravar todos esses vídeos e o cara vai lá no IF buscar esses vídeos num CD, num DVD, ou leva um pendrive, a gente repassa para ele, que é uma outra opção também, tá? Mas não se preocupe que neste primeiro momento a gente não tem nenhum material, nem que seja impresso para mandar para vocês, porque ele não exige isso. É assistir, são as nossas interações aqui, que não tem como substituir isso por um material impresso, ok? Mais alguma coisa aí, Barsi? Perguntas? Não, Douglas, encerrou. Pessoal, só então lembrar todo mundo, né, que o professor Fex passou o link lá do formulário, né, para vocês marcarem a presença na nossa reunião. E daí aproveitem também o campo que tem lá de questionamento, né? Que a ideia é sempre, às vezes, né, você não quis fazer aqui agora, ou é algum outro assunto, mas a gente resgata aquilo e pode trabalhar num outro momento. E temos tempo agora também, se tem mais questões ou mais situações que vocês queiram conversar, ainda estamos à disposição. Cri. Eu acho que o silêncio significa... Oi, Douglas. Desculpa. Pode... Não, pode falar. Eu estava comentando, que esse silêncio, eu acho que ele já diz tudo, Olavo. O pessoal está falando assim, olha, se não é hora do intervalo, é hora do final da aula. Exceto para os meus meninos de algoritmos do TDS. É isso que eu ia dizer. Muito bem lembrado. Eu que dou a deles, Humberto. Intervalo depende do professor Humberto agora. Gente, então, da minha parte, né, o pessoal do TDS, né, se tiver alguma coisa que vocês queiram conversar ainda comigo, né, pode utilizar lá o WhatsApp. Relembro que vocês têm que, cada vez mais agora, estar atentos ao Google Classroom, né, que é a nossa sala de aula, tá? E obrigado pela participação de vocês aí. Passo para o Douglas aí fazer a finalização dele também.
Bom, pessoal, também só tenho a agradecer vocês aí. Eu confesso que essa noite aí surpreendeu para mim, foi melhor do que eu esperava ainda. Acho que foi um bate-papo bem legal nosso aqui. Tá? Então foi muito bom estar com vocês aí. A gente se encontra aí amanhã para a nossa próxima atividade. Se vocês tiverem alguma dúvida também, ainda tem um tempinho aí, né? Não deixem de fazer as perguntas de vocês. Mas, caso surjam outras dúvidas e vocês acharem, não dá para esperar a aula online à noite, lembrando o que o professor Olavo falou aí também. Estamos concentrando tudo no Classroom da sua turma. Então, você pode ir lá pelo Classroom, tem a opção de mandar um e-mail para a gente, você pode mandar uma mensagem, de repente, no mural da turma, se for uma dúvida sua, porque qualquer amigo também que tiver a resposta daquilo pode ajudar. Então, a gente pode se interagir por lá e fique sempre atento lá. Porque nós conversamos de algumas oportunidades aqui de cursos, de treinamentos, coisas bacanas. Tudo que nós ficarmos sabendo, a gente vai direcionar lá para a turma, porque é um local em que vocês podem entrar e todos podem ter acesso. Então, é sempre importante vocês estarem olhando e estarem atentos lá, full time aí, eu diria para vocês, ok? E um agradecimento especial aí pelo trabalho do professor Douglas, né, que preparou aquele material massa lá, que já vai estar no Google Classroom de vocês, e da aula especial do professor Rafael Gilfex, lá mostrando as configurações que vão melhorar o acesso de vocês no Meet, com certeza.